Olá, meus amores! Vamos produzir textos? Estamos aqui na nossa segunda aulinha de língua portuguesa, professora Franciane, com o tema produção textual de carta pessoal. Que dia é hoje? Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Então, vamos conhecer a habilidade que vamos trabalhar na nossa aulinha. Vamos trabalhar a habilidade EF02 LP75. Escrever em colaboração com os colegas e ou com a ajuda da professora. HQ, relato pessoal e carta pessoal, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Nosso foco é o quê? Cartinhas pessoais. Cartinhas que vocês irão escrever nas atividades aí na plataforma, juntamente com os professores de vocês. Então, eu tenho aqui a missão de auxiliar vocês aqui, dando ideias de como produzir a cartinha, tá? Então, vamos lá. Carta pessoal. Carta é um tipo de texto utilizado entre pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Então, a cartinha pessoal é algo que você vai escrever para uma pessoa que está um pouquinho distante de você, não é? É uma forma de você se comunicar com ela por escrito, tá? Através aí de um texto. E as características que tem na cartinha pessoal? Tem a presença do destinatário, que é a pessoa que vai receber a cartinha, e tem também a presença de um remetente, que é a pessoa que está escrevendo, tá? Na cartinha você pode usar uma linguagem formal, obedecendo aí todas as regras da língua portuguesa, certo? Geralmente nós escrevemos cartinhas formais quando estamos nos dirigindo aí a autoridades escolares, pessoas que a gente não tem muito contato. Mas quando a gente vai escrever uma cartinha para uma pessoa que nós temos intimidade, ou seja, um familiar, um amigo, nós fazemos uso da linguagem informal, onde é aquela linguagem que é mais espontânea, que permite o uso de gírias, de expressões populares. As cartinhas são textos de ordem sentimental e subjetiva, tá? Vai ter a sua personalidade aí na cartinha. Sentimental, onde você pode colocar suas emoções, seus sentimentos. Se você está com saudade de uma pessoa, você pode escrever na cartinha, tá? Suas opiniões, contar novidades. E ele é um texto geralmente breve. É um texto pequenininho, mas tem cartas aí grandes. Mas o nosso foco aqui são cartinhas que são pequenininhas. E esse tipo de texto, ele é escrito na primeira pessoa do singular. Lembra dos nossos estudos sobre os pronomes pessoais? Então, do caso reto, primeira pessoa do singular, eu. Carta pessoal já diz, é a minha pessoa que está escrevendo. Então, eu vou utilizar as palavrinhas eu, quando eu estou fazendo a cartinha juntamente com outra pessoa, nós só podemos dizer nós, tá? Mas geralmente você vai encontrar cartinhas escritas na primeira pessoa do singular, utilizando a palavrinha eu, tá? Se não tiver escrito eu, mas está subentendido que foi a minha pessoa que escreveu. E o tema das cartinhas, meus amores, podem ser os mais variados possíveis, seja fatos do cotidiano, como também acontecimentos. Você pode aí falar numa cartinha sobre o nascimento de alguém, sobre uma festa, sobre alguma novidade, algo interessante que aconteceu com você. Então, o tema é livre, é você que vai dizer o que vai querer repassar para essa outra pessoa, tá? Que vai receber a sua cartinha. Aí, os elementos da cartinha, tem que ter o local e a data, que são colocados acima das demais informações. Lá na primeira linha do seu texto, da folhinha do seu caderno que você preparou para fazer a sua cartinha, você coloca lá o local, a cidade, o município onde você está escrevendo a cartinha, e do lado você coloca a data, certo? Dia, mês e ano. Logo abaixo, você vai escrever o vocativo. O que é o vocativo? É como se fosse um chamamento, tá? Que é o nome do destinatário, que você pode colocar. E aparece logo abaixo do local e da data. Pode também ser substituído ou estar junto ao nome por expressões de saudação. Saudações, como por exemplo, ó, o vocativo é nada mais do que o nome do destinatário e uma saudação. Como temos aqui nos exemplos. Caro amigo, olá Beatriz, tia querida, assim a gente pode iniciar a cartinha, como também querido amigo, oi João, ou se for uma carta mais formal, para uma pessoa que a gente não tem muita intimidade,
nós podemos escrever prezado, colocar a palavra prezado na frente, prezado senhor, dentre outros, tá? São vários tipos de saudações, de vocativos que você pode estar utilizando nas suas cartinhas, tá? Aqui é só alguns exemplos. Em seguida, nós vamos fazer o quê? O corpo do texto, que é a mensagem, o textozinho que você vai escrever para outra pessoa. E tem que incluir o quê? A introdução, o desenvolvimento e conclusão do que se pretende informar na cartinha, tá? Então, é um textozinho que vai ter início, meio e fim. Terminou esse texto, você vai fazer a despedida. O que é a despedida? São saudações do remetente, da pessoa que escreve, que pode ser de cunho formal, como eu havia falado, quando a gente não tem muita intimidade com a pessoa que nós estamos escrevendo a carta, ou informal. Aí vejamos aqui alguns exemplos. Beijos carinhosos, beijos, forte abraço, atenciosamente, muitos beijinhos, com amor. Aqui eu tenho 6 exemplos, mas como eu havia falado, do mesmo jeito lá, não é? Da saudação inicial, você pode ficar à vontade e escolher uma saudação a seu gosto. E no fim temos o que? A assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. E nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o que? O primeiro nome, como a gente viu, João, Beatriz, tá? Então, você pode utilizar somente o seu primeiro nome. É regra usar só o primeiro nome? Não. Fique à vontade, escrever seu nome completo também, se você quiser. Mas, geralmente, as cartinhas, você pode colocar só apenas seu primeiro nome. Então, hora de ler. Vamos ler mais uma cartinha. Olha, uma cartinha bem legal. Vamos ler? Porto, 7 de outubro de 2009. Meu querido tio, escrevo para te dizer que já sei tocar guitarra. Ontem, os meus pais e o mano sentaram-se em volta da fogueira para me ouvir tocar. Todos adoraram. O papá até lançou foguetes para festejar. Junto com esta carta, segue uma fotografia minha a tocar guitarra. Beijinhos, Gustavo. Olha aí, meus amores, como é legal a estrutura de uma cartinha, né? Como é algo pessoal, olha a letrinha cursiva. A pessoa escreveu aí de forma cursiva, fez o seu texto aí, ó, organizando em parágrafos. Olha aqui o espaço entre o início, não é? A margem aqui, ó, entre a folha e o início do texto. Observe também as letras iniciais maiúsculas de cada parágrafo. Tem a pontuação. Olha aqui, ele colocou aqui em cima, ó, Porto, 7 de outubro de 2009. Iniciou uma frase colocando com letra maiúscula. Mesmo se não fosse uma frase, a palavrinha Porto tinha que ser escrita com letra maiúscula, porque é o nome de um lugar. Aí ele começa o texto, ó, com a saudação. Meu querido tio. Saudação e destinatário. Meu querido também, ó, iniciando uma frase com letra maiúscula. Faz todo o textozinho, organizando, contando aí, não é? Que aprendeu a tocar guitarra. E também observe que o grau de intimidade e a linguagem espontânea, informal. Olha esse termo aqui, ó. Todos adoraram. O papá até lançou foguetes para festejar. Papá é como ele chama seu pai, certo? Ele poderia ter escrito o papai, mas ele tem esse costume, é uma carta pessoal, ele tem um grau de intimidade com seu tio, então ele utilizou o termo papá. Finalizou aqui, ó, se despedindo com beijinhos e assinou a cartinha. Gustavo. Então, vamos ver se você entendeu tudo dessa cartinha. Qual o local e a data onde a carta foi escrita? Foi escrita em Porto, não é? Dia 7 de outubro de 2009. Aqui nós temos a localidade de onde se escreve a carta e a data. E para quem foi escrita? Quem é que vai receber a cartinha? É o seu tio. Ele sauda seu destinatário, não é? Pessoa a quem é enviada a carta. Então, ele usou a saudação meu querido e colocou também em seguida o nome do destinatário, que é o tio, que vai receber a carta. E qual é o assunto principal da carta, meus amores? O que ele está contando aí nessa cartinha? Ele está contando com muita felicidade que aprendeu a tocar guitarra, não é? E que também enviou uma fotinha aí, uma fotografia que seus pais ficaram felizes, seu pai até soltou foguete,
não é? Ficaram lá sentadinhos em volta de uma fogueira, ele tocando guitarra, e todo mundo ficou muito animado e feliz por isso. Então o assunto principal dessa carta é o quê? Ele está contando aí que aprendeu a tocar guitarra. E como o menino se despede de seu tio? Como é que ele se despede? Ele utilizou a palavrinha o quê? Beijinhos. Ele escreveu aqui os cumprimentos, então ele colocou o beijinho. E nesta carta, quem é o remetente, quem é a pessoa que escreveu, é o Gustavo. Olha aqui a sua assinatura logo abaixo. A assinatura do remetente, que é a pessoa que escreve a carta, que neste caso foi o Gustavo. Muito bem, crianças. Agora eu trouxe uma brincadeira para vocês. Hora da diversão. Quero saber mesmo, que depois dessas 2 semanas estudando aí as cartinhas pessoais, se você sabe tudo sobre elas. Então eu trouxe uma roleta, tá? Então vai funcionar da seguinte forma. Tá aqui a nossa roletinha, é um jogo da roleta. Vou colocar para girar a roleta e onde ela parar, você vai ler junto comigo a pergunta e vai tentar responder aí de casa. Preparados? Então vamos lá. Olha aqui na seta. A pergunta é: qual a primeira informação que deve ter na carta? E aí, meus amores, qual é a primeira informação que nós devemos colocar na cartinha? Quando vamos escrever? Se você tiver dito que é o local e a data, você acertou. 1 ponto para você. Parabéns. Vou girar de novo. Parou? Olha aí a perguntinha. O que podemos escrever em uma carta pessoal? E aí, meus amores, o que podemos escrever em uma cartinha pessoal? Podemos contar o quê? Novidades, não é? Podemos dar uma notícia, não é? Então, várias coisas a gente pode escrever em uma cartinha pessoal. Vamos rodar de novo? Olha aí. Aí de casa, dê um exemplo de saudação. Diga aí, meus amores, uma saudação que a gente pode utilizar em uma cartinha. Temos várias, como por exemplo, meu querido, meu caro, minha querida, meu amor, e por aí vai. São várias saudações. Olha, além de um exemplo, eu dei vários. Vamos rodar de novo. Ó, parou bem no meio, então vou dar mais uma girada. Essa já respondemos, não é? O que podemos escrever em uma carta pessoal. Então vamos dar mais uma giradinha. Olha aqui. Ao escrever uma carta pessoal, podemos fazer de qualquer jeito? Podemos escrever de qualquer jeito? Não, não vai ficar legal se a gente escrever de qualquer jeito. Nós temos que fazer o quê? Pensar na sua estrutura, colocar as informações que eu vim falando para vocês. Vamos girar de novo? Então, vamos lá. Parou? Essa já respondemos. Vou girar novamente. Essa também. Eita, só tá dando as que a gente já fez. Vamos ver se dá nessa amarela, senão nós vamos responder ela. Eita, quase. Deu nessa roxinha aqui. Quem recebe a carta é o... Como é o nome, crianças, da pessoa que recebe a carta? É o destinatário. A pessoa que vai receber a carta é o destinatário. Vamos girar de novo. Se não der, em algum que a gente não respondeu ainda, a gente vai responder um que não. Dê um exemplo de saudação. Vamos responder esse de amarelo, já que não deu em cima? Aqui, vamos lá. Ele não fica, ele não quer ficar. Então, para que serve a carta pessoal, meus amores? Respondendo essa aqui de amarelo, ó. Tá dando só o repetido? Para que serve? Para nos comunicarmos com alguém que está distante. Vamos tentar mais uma vez? Quem recebe a carta, já respondemos, é o destinatário. Então, meus amores, muito bem. Então, chegou a hora da produção. Já brincamos aí de roleta, então, hora da produção de texto. O tio de Gustavo, ele vai enviar uma cartinha para o sobrinho. E está pedindo aí a nossa ajuda para fazer isso. Então, vamos ajudá-lo.
Aí nós temos que pensar em algumas coisas na hora de produzir essa cartinha, tá? Nós temos que lembrar de quê? De colocar todos os elementos de uma carta, tá? Usar parágrafos, porque é um texto em prosa, não é? Então tem que usar parágrafos. Usar letras maiúsculas e minúsculas corretamente. Você vai usar letra inicial maiúscula no início dos parágrafos, em nomes próprios, não é? Em nome de pessoas, em nome de lugares, certo? E utilizar também os sinais de pontuação para que a sua mensagem consiga ser bem repassada. Então tem que pensar em todos os elementos de uma cartinha, tá? Local, data, saudação, destinatário, corpo do texto, despedida, remetente, tá? Usar parágrafos, usar as letras maiúsculas e minúsculas corretamente, além dos sinais de pontuação. Então, nós temos que fazer o quê? Planejar a nossa cartinha. Temos aí que pensar no local e data. Onde o tio mora? Tio de Gustavo mora onde? Que data colocaremos nesta carta? E aí, crianças, vocês têm alguma sugestão? Podemos dizer que o tio de Gustavo mora em Teresina. E a data que vamos colocar? Podemos colocar a data de hoje, não é? 10 de setembro de 2021. Aí depois nós temos que escrever o quê? A saudação. Como o tio irá cumprimentar o sobrinho? Que palavra ele pode utilizar? Meu querido sobrinho, não é? Meu caro. E o assunto? O que o tio vai dizer sobre o que o sobrinho contou? Porque ele vai responder uma cartinha, não é? Então ele vai mencionar a carta anterior. Lá na carta anterior, Gustavo diz que aprendeu a tocar guitarra. Então ele vai falar sobre isso, né? E que outras coisas ele pode falar? Será que ele gostou de saber que o sobrinho aprendeu a tocar guitarra? E da fotografia que ele recebeu? Será que bateu saudade? Então nós podemos colocar isso na nossa cartinha. Essas informações. E depois temos que pensar na despedida. Como ele se despedirá de seu sobrinho? Que palavra ou palavras ele pode utilizar para fazer isso? E no fim, nós temos o quê? A assinatura. Quem vai assinar a carta é o tio, não é? O tio de Gustavo. Então, pensando aí em todos esses elementos, nós vamos produzir uma cartinha. Então, eu trouxe aqui, meus amores, um modelo para vocês verem, tá? Então, o local e a data. Colocamos aqui, Teresina, 10 de setembro de 2021. Observe aqui, ó, Teresina, iniciando uma frase com letra maiúscula. Teresina é um nome próprio, tem que ter letra maiúscula. Mais um motivo para ser com letra maiúscula. Em seguida, nós vamos colocar o quê? A saudação, não é? Também o destinatário. Olha um exemplo aqui para vocês. Meu querido sobrinho Gustavo. Está aqui bem centralizado, mas se você quiser colocar aqui, ó, logo abaixo do local e data, você também pode fazer isso. E depois, o que nós vamos escrever? Já colocamos o local e a data. E a saudação. Também o nome do destinatário, meu querido sobrinho Gustavo. Agora nós podemos pensar no texto. Olha aqui um exemplo. Fiquei muito feliz em saber que você aprendeu a tocar guitarra. Ele está aí, ó, respondendo a cartinha, não é? Outro parágrafo. Estou bastante orgulhoso de você e quero brevemente ir lhe visitar para ver pessoalmente você tocando. Adorei ver a fotografia. Ela fez com que a saudade ficasse ainda maior. Então, aqui, ó, nesses 3 parágrafos, ele contou aí que ficou feliz em saber que o Gustavo aprendeu a tocar guitarra e o que mais? Que quer logo, logo ver seu sobrinho tocando e que a fotografia deixou ele com mais saudade ainda. Aí ainda finaliza, ó, mas logo estaremos juntos novamente. Então a cartinha pequenininha, mas teve início, meio e fim. Aí ele se despede, ó, dizendo com amor, uma saudação que ele utilizou com amor. E no final tá faltando o quê? A assinatura, tio. Então vamos ler a cartinha por completo. Teresina, 10 de setembro de 2021. Meu querido sobrinho Gustavo. Fiquei muito feliz em saber que você aprendeu a tocar guitarra. Estou bastante orgulhoso de você e quero brevemente ir lhe visitar para ver pessoalmente você tocando. Adorei ver a fotografia. Ela fez com que a saudade ficasse ainda maior, mas logo estaremos juntos novamente. Com amor, tio.
Então, olha aí a cartinha, toda bonitinha, organizada. Legal, não é? Olha os parágrafos. Quantos parágrafos a gente fez nessa cartinha? Vamos contar? Aqui é só olhar os espaços, ó. 1, 2, 3, 4 parágrafos. Fizemos aqui uma caixinha com 4 parágrafos. Colocamos, ó, as letras iniciais maiúsculas de cada parágrafo. E ficou bem interessante. Esse é só o modelo. Você pode ficar à vontade para produzir uma cartinha como você queira, tá? Então, depois que escrevemos o texto, nós temos que fazer o quê? A revisão. Nós temos que sempre, ao finalizar, revisar para saber se está tudo ok. Como é que a gente faz isso? Relendo. Aí a gente pensa, coloquei o nome da pessoa que vai receber a carta, colocamos, né? Não é quem é que vai receber a carta? É o Gustavo, que é a resposta da carta do Gustavo. Então, é o Gustavo que vai receber essa. Escrevi o nome do município de onde estou escrevendo a carta. O nome da cidade, escrevemos, colocamos o quê? Teresina, lá na primeira linha, então tudo ok. Escrevi uma saudação inicial e a mensagem da carta, sim, colocamos a saudação e também a mensagem. Acrescentei uma saudação final, sim, ele colocou lá com amor. Assinei a carta com meu nome, sim, ele colocou lá tio. Organizei em parágrafos iniciados com letra maiúscula, com certeza. Dei espaço entre a margem esquerda e o início do texto? Também. Fiz os parágrafos direitinho. Também dei o espaçamento corretinho entre as palavras, não é? Para não ficar tudo muito junto. Fiz também a letra legível. Lembre sempre de fazer uma letra bem bonitinha, um texto alinhado, tá? Para que a pessoa que vai ler sua cartinha, o destinatário, não tenha dificuldade alguma na hora de ler, certo? Então, depois da revisão do texto, é só colocar dentro de um envelope e enviar para os correios. Assim você fez a sua cartinha. Então, vamos finalizar nossa aulinha aqui com um momento de descontração. Eu trouxe uma cartinha enigmática para vocês. É o que tem escrito nela, você vai conseguir descobrir trocando aqui, ó, algumas coisinhas. Observe que nessa carta enigmática temos imagens e umas palavrinhas, não é? Vamos ver se você é bom em enigmas? Então, temos aqui o que está escrito nesta carta enigmática. Então, você vai ter que observar os desenhos, observar seus nomes e vai ter que retirar algumas sílabas ou letras e vai ter que colocar outras. Como, por exemplo, ó, aqui nós temos no início o ônibus. Aí, ó, você tem que tirar o menos oni, a palavra ônibus. Você tirando oni, fica só o quê? Bus, não é? Aí você vai acrescentar o sinalzinho de mais, o que. Então, vai formar a palavra busque. Vou te dar um tempinho aí para você tentar decifrar toda essa cartinha. E aí, meus amores, conseguiram? Então, vamos ver se você acertou toda a mensagem. Então, vamos lá. Aqui nós temos o ônibus, retiramos oni e vamos colocar que. Então, vai ficar o quê? Busque. Aqui nós temos o quê? Uma porta. Aí, a palavra porta. Você tem que retirar a sílaba tá. Então, vai ficar por. Então, já temos busque, por. Aí nós temos a imagem de um selo, não é? Um selo que é colocado aí nas cartinhas. Aí do selo da palavra selo, você vai tirar o ló e vai colocar os. Vai formar o quê? Seus. Então na primeira parte nós temos busque por seus. Então vamos à segunda linha. Que imagem é essa? É um sofá. Aí você vai tirar qual sílaba? Fá. Então vai ficar só. E vai acrescentar nhos. Então, ficou qual palavrinha? Sonhos. Então, temos aqui sonhos. Ponto de exclamação. Aí, temos aqui uma faca. Faca sem a sílaba K
fica Fá. Aí você tirou o K e vai acrescentar Lé. Então fica Fá-lé, fale. Aí, ó, temos aqui sonhos. Aí aqui, fale. Que imagem é essa? De um dedo. Então, dedo menos dó vai ficar dé. E você acrescenta les. Então, fica les, não é? Deles. Então, formou sonhos, fale deles. Vamos ler todo? Busque por seus sonhos, fale deles. Aí a vírgula. Vamos à terceira linha. Aí temos aqui uma cruz. Da palavra cruz, você vai retirar o U e o Z. Então, vai ficar só o C e o R. E vai acrescentar edite. E vai formar a palavra acredite. Vírgula. Aí temos aqui o quê? Um elefante. Tira o fante, fica com ele, não é? Acrescentando o S no final, eles. E aqui, um porco. Você tirando o R da RCO da palavra porco, fica só o pó. E acrescenta o DEM, a sílaba DEM. Então, vai formar com a palavra podem. Então, olha como ficou. Acredite, eles podem. Agora, vamos aqui, ó, a quarta linha. Temos aqui outro selo, da palavra selo. Vamos retirar a sílaba ló. Fica só o sé. Então, si. Aí, ó, tem um espaço. Então, aqui sai uma palavrinha si. Deu um espaço, vamos a outra palavrinha. Temos aqui uma torneira. Da palavra torneira, nós vamos retirar as letras E-I-R-A. Eira. Vai ficar torne, não é? Aí, vamos acrescentar o A e o R. Então, formou a palavra tornar. Temos um relógio. Do relógio, você vai tirar as sílabas lógio. Vai ficar só ré. E vai acrescentar, olha o sinal de mais, alvo. Tirando o vó, fica ao. E acrescenta a palavra idade. Formou com a palavrinha aqui, realidade. Então, se tornar realidade. Vamos ler a mensagem que essa carta quer nos passar. Busque por seus sonhos, fale deles, acredite. Eles podem se tornar realidade. E é isso mesmo, meus amores. Vamos sonhar, vamos falar dos nossos sonhos, ir atrás, tá? E um dia eles vão sim se tornar realidades. Basta você querer acreditar e fazer, realizar, certo? Então, meus amores, finalizamos a nossa aulinha. Bom fim de semana, adorei estar aqui com vocês. Então, agora vamos à plataforma realizar as nossas atividades. Desejo a todos um excelente fim de semana, cheio de saúde, paz, muito amor. Até a próxima. Tchau, tchau.